Boa noite, querido ouvinte. Mais um programa Alô Porteiro Amigo, começando aqui no dia 4 de outubro, último trimestre de 2023, 7 horas e 6 minutos. Começamos hoje antes, hein, Maria José? Tá vendo? Tá Cê melhorando. Vê? Tá melhorando. Bom, essa noite aqui já vou passar a palavra para a presidente, né, para fazer as apresentações, qual é o nosso convidado, como estão as coisas. Tudo bem, Maria José? Como passou a semana? Eu também, graças a Deus, né? A gente tá aí lutando dia a dia, né? Vamos matando um leão por dia. Exatamente. E vamos embora, porque sindicalista bom não desiste. Não desiste. De jeito nenhum. Nós estamos aqui com o companheiro Nilson. Dá uma boa noite pra gente aí, Nilson. Boa noite aos companheiros e companheiras aí que trabalham em condomínio, né? Vamos nessa aí, tá? Doutor Cauã, que tá ali me olhando, tipo, que isso, presida? Boa noite para todos os ouvintes. Obrigado mais uma vez por, enfim, estarem aqui com a gente. E hoje nós temos um convidado muito especial. Doutor Eduardo Cury, o nosso amigo Cury, como a gente chama ele. Boa noite, Doutor Cury. Boa noite, doutor. Isso. Boa noite a todos. Boa noite, doutor, tudo bom? Os companheiros, né? E boa noite também a todos os ouvintes. Muito bom. Bom, querido ouvinte, essa noite aqui nós vamos falar um pouco sobre direito penal, né? Essa matéria que interessa a tantos e a todos, né? E nós trouxemos aqui um amigo nosso, antes de tudo, né? Advogado, criminalista, que está lá conosco na nossa luta diária lá no Sinconed, né? Né, presidente? Vamos deixar ele falar um pouquinho, apresenta um pouquinho aí, Cury. Fala um pouquinho sobre você, Cury. De você, para nós. Difícil falar da gente, né? Não é tão simples assim falar, né? A gente já falou que você é um excelente advogado. Obrigado. Que é da área criminal, a queridinha da faculdade de Direito. É verdade. A minha história está ligada ao direito desde que eu tinha 20 anos de idade. Eu estudei na Unimep, Universidade Metodista de Piracicaba, minha graduação em Direito. Eu fui a última turma de 4 anos. Hoje são 5, desde então são 5 anos. Legal. Minha turma foi a turma de 89 a 92. E logo em seguida, no ano de 93, eu prestei concurso para delegado de polícia e fui aprovado já no primeiro concurso e fiquei na carreira até 2013. Foram 20 anos atuando como delegado de polícia, a maior parte do tempo atuando em Hortolândia, também aqui em Campinas. Fiquei mais de 5 anos em Montemor. E atuei como investigador de polícia também, antes de ser delegado, né? Em Sumaré, em Hortolândia. Que legal. Eu, na verdade, entrei na polícia em 1988. Uau, que né? legal. Faz bastante tempo, seriam 35 anos. Data da Constituição. Ano da Constituição. Da Constituição. E desde 2014 sou advogado, atuando na área criminal. Meu escritório é ali em Hortolândia, mas a gente atua em toda a região. Além disso, né, complementando um pouquinho mais esse breve currículo, eu também sou professor universitário, fui coordenador do curso de Direito aqui na FAC 3, na Anhanguera, durante 5 anos. Professor de cursos preparatórios, né? Uhum. Sempre na área criminal, direito penal, direito do processo penal, e também um pouco de direito de trânsito, uma vez que fui delegado de trânsito, né? Meu Deus. Então, evidentemente, acaba a gente migrando um pouco também. Que específico também. Para essa área, bastante específica. Que legal. Então, assim, hoje eu tenho atuado ali no Sinconed, a convite da nossa presidente, procurando atender aí aos anseios, né, dos nossos sindicalizados, né? Seus sindicalizados, é isso aí. Muito bom. Nossa, que currículo extenso, né? Você viu? Bacana demais. Tinha coisa ali que eu não sabia, hein? Pois é. Um apaixonado nato pela área criminal, então. Sim, eu desde a faculdade... Desde o começo da graduação? Desde a graduação eu pretendia ser delegado de polícia. Ah, que legal. Que legal. Fiz a graduação toda estudando para o concurso e graças a Deus deu certo.
Ah, isso. certo. Eu faço esse parênteses, sendo advogado, tendo estudado direito, o Gabriel também. No começo da faculdade, eu até fiz uma piadinha no começo, que todo mundo gosta bastante de criminal, E gosta todo mesmo, mundo vai é. pro penal. Eu, inclusive, era a minha matéria preferida no primeiro semestre. Aham. E é comum bastante gente mudar de área ao longo da faculdade. Eu, inclusive, passei por algumas até conhecer trabalho. Pois E é. queria te perguntar isso, desde o começo, então, você conheceu o penal, curtiu? Eu acho que um pouco por influência, um pouco não, muito por influência do fato de eu ser investigador. Sim. Como eu já atuava... Você já atuava eu quando já, entrou na graduação. eu entrei Entendi. na polícia como investigador em 88. Eu não sou aqui da região de Campinas. Ah, né? não, o senhor é da onde? Eu sou eu nasci em Corumbataí, Aham. né, ali no pé da Serra de Rio Claro, Aham. Olha. mas cresci em São Pedro, a São bela Pedro. São Pedro, né? Aham. Um abraço pra todo mundo de São Pedro. Legal. Cresci ali e lá eu tenho uma faceta da minha vida. Eu fiz um intercâmbio, Que né, legal. morei nos Estados Unidos 1 ano, e ao voltar de lá, a minha mãe, minha falecida mãe, minha finada mãe, era muito amiga da prefeita da cidade, né, em São Sei, Pedro, a sei. também finada Antonieta. Aham. E falou: meu filho tem que trabalhar. Né? Aí ela falou assim: olha, eu tenho Voltou uma agora do vaga. intercâmbio. Eu tô Bora intercâmbio. cumprir esses gastos aí. Ela falou assim: ó, tem uma vaga aqui na prefeitura de São Pedro, mas é lá na delegacia. Ele falou: não tem problema, vai pra lá. Então eu atuei. Pode ser. Atuei um tempinho lá em São Pedro, na delegacia, né? Na área administrativa, evidentemente, burocrática da delegacia. Sim. E aí surgiu um concurso para investigador de polícia aqui em Campinas. Olha. E essa data marcou muito minha vida, porque foi o dia 31 de agosto, aquela final famosa, Corinthians e Guarani. Corinthians e Gol de Guarani. Viola, Nossa, aqui. sim. E eu prestei concurso de manhã e aí já saí O senhor da... não é corintiano, não, né? Sou corintiano, olha só. Perdeu sábado, domingo, né? Ouvintes, eu peço para que vocês continuem aqui. E aí eu prestei o concurso para investigador Aham. e fui aprovado. O senhor foi aprovado no concurso e o Corinthians ganhou. E ganhou. Tá vendo? Quantas Dia de vitórias eu sorte. só quero. Aí eu acabei vindo aqui para Campinas, né? E passei a residir aqui, trabalhando em Hortolândia, e enfim. E aí fez toda a sua trajetória. É. Que riquíssimo. Doutor, eu sou uma pessoa muito curiosa, principalmente, né, com o passado do senhor. Fala pra gente uma parte boa que o senhor acha melhor e uma parte ruim que o senhor acha mais difícil de ter trabalhado tanto tempo assim na segurança pública nossa. Hoje a gente eu faço essa avaliação, porque agora, antes de vir para cá, eu estava visitando algumas delegacias por conta de alguns clientes. Aham. E conversando em todas elas, eu verifico a escassez do funcionalismo, né? Entendi. Então a gente percebe que, infelizmente, o Estado não tem sido capaz de prover a segurança com o recurso material e o recurso humano necessário. Entendi. Então acho que esse é um ponto falho, né? Aham. Agora, o direito penal, o direito criminal, ele é apaixonante, né? Sim. Eu estava de um lado, que é do lado, Sim. né, da polícia, Aham. e ali você atender a vítima, solucionar um caso, resolver um problema, Aham. né? E era muito assim, pra gente vantajoso Sim. e especial, né? Nossa. Quando você esclarecia um crime e tudo mais. Hoje, já como advogado, você como advogado começa a perceber as mazelas também daquele que cometeu o crime. Entendi. E Entendi. que, Exato. então, ele precisa, né, de um advogado para que, ao menos, ele tenha uma pena justa. Sim. Porque o advogado, há uma falsa ideia de que o advogado criminal ele tem que absolver todo mundo. O que vai Sol- defender a pessoa. não vai o direito, soltar né? bandido. né? Exatamente. E, na verdade, você defende o direito que a pessoa tem de Exato. ter uma pena justa. De ter uma pena justa. E não a exatamente. pessoa em si, né? Para além da carinha da exatamente. pessoa, mas do Exatamente. direito que ela Entendi. tem. Então, acho que esses são pontos que a gente vai, ao longo do tempo de vida, né, tendo mais experiência. Ah, que bacana, que bacana. Eu fico muito feliz mesmo de ouvir isso, né, Maria? Sim. A gente tem muito... É um assunto que muito me apetece, né? E além disso tudo, doutor, conta pra gente, se for possível, óbvio, né? Um caso, assim, que te marcou muito, que o senhor trabalhou diretamente na época que o senhor foi policial. Tem como?
são muitos casos. Né? Se desce nesse mar de casos. A gente passaria contando história aqui, né? O tempo 7 horas todo. de programa. Tem um caso que marcou a minha vida e marcou muito. Um caso muito triste em Hortolândia. Eu fui atender num plantão, num domingo, um incêndio numa residência. Sei. E eu tive que... Nós, na época, fazíamos o local, inclusive, até a perícia chegar. Entendi. E atendi esse local com 2 crianças mortas, né, carbonizadas. Meu Deus. E eu tinha acabado de nascer meu primeiro filho. Nossa. Então aquilo marcou, assim, muito a minha vida até hoje. Deve então, sonhar com isso até hoje, né? Eu vejo, assim, toda a cena, ela é muito viva, muito embora aí passados mais de 20, 25 anos, isso é uma cena muito, muito viva. Mas o primeiro caso em Hortolândia que eu posso contar foi o esclarecimento de um furto, né? Em que ficamos de campana toda a noite para poder prender, né, de manhã os autores daquele furto contra uma empresa lá em Hortolândia, a Confibra, que é uma empresa muito tradicional da cidade. Então, isso foi logo no início. Então, isso acaba marcando também a carreira. Agora, a gente tem histórias para contar, passaria aqui a noite toda contando. Deixa eu trazer o Dr. Cury aqui para o Sinconed. Dr. Cury, o trabalhador de condomínio, tá? Você, meu companheiro, meu amigo, que está aí a gente nos ouvindo. Dr. Cury, ele sofreu uma agressão, tá? Lá no condomínio. O primeiro passo dele é fazer? Boletim de ocorrência. Tá. Se a agressão estiver acontecendo e houver a possibilidade de acionar a Polícia Militar ou mesmo a Guarda Municipal, seria o ideal para que o registro fosse no local e até a possibilidade da prisão em flagrante do agressor. Mas muitas vezes isso não é possível, né? Não sendo possível, o primeiro caminho é o registro do boletim de ocorrência. Eu tenho recomendado às pessoas que me procuram a fazer o boletim de ocorrência online. Hoje, nas delegacias, há uma prioridade de atendimento para as forças policiais. Então, chegou a Polícia Militar, você vai ficar para depois, porque a Polícia Militar tem prioridade. Certo. Chegou a Guarda Municipal como ocorrência, quem vai ter prioridade é a Guarda Municipal. Então, seria importante você fazer o boletim online. É super simples, né? Entra no site da Secretaria de Segurança, pelo Google, você coloca consegue. Boletim online São Paulo, e tem todo o passo a passo. Aquele trabalhador de condomínio, tá? Que tá passando, assim, essa necessidade, né? E ele não consegue fazer. Se ele ir lá no Sinconed, o senhor estiver lá, o senhor faz para ele, Com certeza. Né? Nós fazemos lá no Sinconed, só a gente... E o que ele precisa levar? Documentos pessoais. Só os documentos pessoais. Vamos imaginar que ele tenha conseguido uma foto, que ele tenha um print de uma conversa, ou que ainda tenha uma testemunha que possa, né, que tenha visto a ocorrência. Já leva esses dados todos para a gente poder fazer o boletim de ocorrência e em seguida vai ser necessário ir à delegacia para pegar a requisição do exame de corpo de delito, porque pelo BO online você não tem acesso a essa requisição. Essa requisição é o segundo passo. É o segundo passo. O boletim de ocorrência, primeiro passo, pode ir na Sinconed, nós faremos o boletim. Feito o boletim, você vai direcionado para a delegacia de competência territorial. Tá? Vamos imaginar, aconteceu o fato aqui no centro. Delegacia do 1º Distrito, que é ali na Andrade Neves, né? E aí o BO vai estar lá, pegar a requisição e se submeter ao exame de corpo de delito, que é uma prova primordial para eventualmente uma condenação desse agressor. Sem dúvida. E isso é só o primeiro passo, né, doutor? Isso significa que sim, se instaurou o boletim de ocorrência, não significa necessariamente que aquilo é um processo, né? Um processo judicial, né? Não, o boletim de ocorrência ele é apenas uma investigação, ele é uma peça vestibular de investigação. Entendi. Provavelmente a delegacia vai intimar a vítima. Isso é importante, esse dado, né? Deixar aí com os sindicalizados. Quando você faz um boletim de ocorrência de violência, uma agressão, uma ameaça, uma perseguição, é necessário representar.
Tá. Então não basta fazer o boletim de ocorrência. Tá. Existe um prazo decadencial de 6 meses para que a vítima vá até a delegacia e manifeste o seu desejo de representar contra o agressor. Olha. Senão vai ser um BO que vai ficar lá paradinho, E né? pronto. Semi-arquivado, digamos assim, aguardando a pessoa manifestar a sua vontade. Olha, essa informação é de extrema importância, Você viu né? como Para é quem está nos interessante? ouvindo. Pra Exatamente. gente entender, né? Então, Exato. quem faz você faz o boletim de ocorrência, então, nesses casos específicos, né? Quais são mesmo que você precisa representar? Agressão Agressão. e ameaça. E ameaça. Tá? Nos crimes contra a honra, aí vai ser necessário a Defensoria Pública ou um advogado para ingressar com a queixa-crime, porque é uma ação penal privada. Então, assim, não dá para a gente explicar com detalhes, né? Sim. Mas os casos de crime contra a honra, injúria, calúnia, difamação, nesses casos é necessário um advogado para ingressar com a queixa-crime. Com a queixa-crime. Eu fiquei Também muito- tem prazo de 6 meses. Eu fiquei Perfeito. muito triste, Cury. Eu até coloquei na página, né, do sindicato, de uma agressão lá em Fortaleza. Tem o vídeo, né? Chocante. Todos vocês chegaram a ver, meus amigos? Sim. Então, assim, a gente vê o trabalhador ali do condomínio, né? Apanhando daquele jeito, o morador com facão na mão, né? E aquilo mexeu muito com o meu, sabe, assim, eu falei, meu Mexeu muito Deus, com o emocional como é deles, que né? pode, né? O Nilson aqui chegou a ficar assim até tremendo quando viu o vídeo, né? Porque é muito triste. E o trabalhador de condomínio, ele tem que entender que o sindicato tá ali para proteger ele, né? E eu ainda falei muito na sala, a hora que chegou o vídeo para mim, que a gente pusemos ali, olha, gente, se tiver qualquer tipo de ameaça, nos procure. Porque o sindicato vai estar sempre ajudando, né? E falei, hoje a gente ainda tem o Dr. Cury ali para estar sempre auxiliando Estamos a lá gente. para amparar o trabalhador que, de alguma forma, se sinta constrangido, se sinta ameaçado, ou em caso de agressão. É só nos procurar para a gente poder dar encaminhamento em defesa do trabalhador. Ótimo. E como é que está sendo esses atendimentos, doutor? Acontece uma vez por mês, né? Última sexta-feira do mês. Última sexta-feira do mês, no período da manhã, das 9 ao meio-dia. Perfeito. Agora, já ficou também aberta a possibilidade, né, de numa eventualidade, uma situação extrema, Alguma emergência, que a né? gente, é uma emergência, é só fazer contato conosco, né? A gente diligencia até aqui, Campinas. Meu escritório é lá em Hortolândia, mas é tão próximo, né? É muito tão rápido, próximo, né? Hortolândia é perto. Que a gente Exato. consegue vir para cá e dar esse atendimento, acompanhamento. Então, numa eventual emergência, é só acionar o sindicato e nós estamos à disposição. Ótimo. Inclusive, doutor... Manda ver. Doutor Gabriel. Inclusive, por acaso, assim, se caso acontecer um imprevisto, que o trabalhador se sentir ameaçado ou precisar fazer um boletim de ocorrência, o senhor não estando na sede do Sinconed, em Campinas, a gente pode também ir até lá no seu escritório, né? Pode sim, pode direcionar para o escritório, né? O nosso escritório fica próximo ao Fórum de Hortolândia, Ótimo. né? Então tem o ponto de referência é o Fórum. E aí pode ir até lá, a gente atende sem problema nenhum. Ótimo. Até porque o direito penal é o direito da urgência, da emergência, do que acontece, né? Às vezes isso não acontece no direito do trabalho, com o direito sindical. Você tá tudo bem quando vê tem uma agressão? Você tá tudo bem quando vê tem um... Exatamente. Porque eu não sei se o doutor Cauã aí, o doutor Gabriel, pegou muito caso em homologação daquela pessoa tá com um filho preso, né? O sofrimento que aquele pai, aquela nossa, mãe tá graças a Deus passando. ainda não tive o caso. Sim, né? E sempre precisando. Então, Cury, assim que eu assumi, eu preciso trazer um advogado que possa ajudar o meu trabalhador nisso. Porque um pai e uma mãe, quando acontece alguma coisa com o filho, desestrutura ele inteirinho. Ele não consegue prestar atenção na verdade. portaria, ele verdade. não consegue lavar um banheiro, não consegue nada. É só lágrima para a mãe, o pai fica aonde eu errei, principalmente quando ele faz tudo certinho e de Na repente agonia, né? chega a notícia, olha, teu filho foi pego por roubando um carro. Tá doido. E de repente ele estava com alguma companhia, gente, ele nem fez, mas desceu. Aí quem que a gente grita?
Dr. Cury. Doutor Cury. É importante deixar claro que há situações também no atendimento em que o trabalhador pode agendar em que a gente possa esclarecer quais são os caminhos, Exato. né, a serem adotados. Há pouco tempo eu atendi alguém que foi até lá porque teve o carro apreendido e não sabia o que fazer para poder liberar o carro. Né? Assim, não era um problema criminal. Mas nessa questão, ligado à delegacia, pelos anos de experiência, a gente está pronto a tentar elucidar, tentar ajudar, Esse auxílio mais administrativo, né? Não tem problema não, a gente pode dar esse atendimento. Só não vai lá perguntar de direito de trabalho para mim, aí não dá. Principalmente aí vocês encontram a gente. Principalmente o cidadão que nunca passou por uma situação dessa. Ele fica perdido. Nossa, total. Fica perdido, que nem o dia que aconteceu esse problema do vídeo lá, a nossa presidente, ela precisou tomar remédio pro estômago, começou a sentir dor no estômago, ficou nervosa. Se eu pudesse ir lá... Você imagina, então, aquele que tem, por exemplo, como a Maria José disse agora, nossa presidente, o filho preso também. E a notícia, a polícia vai cumprir o mandado de busca e apreensão domiciliar na casa da pessoa, ou faz cumprir o mandado e ver o filho sendo levado, né? Ou seja... estamos lá para tentar esclarecer, tentar orientar e dar o atendimento que o trabalhador merece. E essas situações que o doutor elucidou agora, como por exemplo o cumprimento de mandato, ele geralmente é surpresa, não é, doutor? É surpresa. Normalmente você só sabe quando a polícia chega e bate a porta de casa. Né? Normalmente é assim que funciona. Não tem nem como fechar correndo a porta de novo. É interessante dizer isso porque eu cumpri muitos mandados de prisão e muitos mandados de busca e apreensão. E isso é 5 da manhã, o pessoal já está na delegacia, para a partir das 6 tá iniciando o cumprimento. Saindo de casa, pegar dormindo. Uau! Eita, como diz o cara. Ô, Nilson, você teria estômago para ser da segurança pública, ser policial, para ser delegado? Olha, a pessoa tem que ter um preparo. Tem que ter vocação, né? Psicológico. Tem que nascer com isso. Não consegue. E eu nervoso do jeito que eu sou, eu não consegui também não. Minha pressão já é alta sendo trabalho, imagina sendo penal. Mas o Nilson, ele falou pra mim, se eu fosse aquele porteiro, aquele homem aí o Cury ia tá defendendo o Nilson hoje. Aí a pergunta eu fiz, porque o Nilson falou isso, que ele viu, né? Eu catei um copinho de água, coloquei ali, porque realmente aquilo... Falei, meu Deus, né? Gente, é o chute, é o joelho, né? E é uma coisa que dá um nervoso de olhar, né? Ele estava só de com assistir. um facão, tá? Beleza. Ele entrou na portaria pra bater. Eu fui porteira. O que a gente vai usar? O joelho, ali, o pé, tchá, né? Né? Aí o Nilson falou pra mim, você e o chute, né? Se você der um chute bem dado, você imobiliza o coleguinha. Mas a gente não recomenda reagir. A recomendação não é recomendável a reação. Pode apoiar, né? Mas ele tem um facão, vamos lembrar dessa informação. Dependendo da situação. Como é que é? Melhor um herói... Quer dizer, melhor um covarde vivo do que um herói morto. Exatamente. Exatamente. Não, porque eu falei assim, sem pôr a mão nele. O Nilson, eu tinha que pôr a mão nele, eu ia fato. Aí eu falei, eu tinha que chamar o Cury para te livrar do réu primário, porque você já estava aprontando. Então, isso aí. Assim, foi um caso que é para o trabalhador entender que começou a sofrer ameaça, que tipo, olha, eu vou te pegar, você tem alguma coisa que prove até. Exato. De repente você tem um WhatsApp até do morador falando, vou sentar a mão na sua cara, não sei o que. Já procura nós lá no sindicato. Ou alguém que ouviu junto, né? Entendeu? Às vezes tem mais alguém ali na portaria. Não demore, nos casos de ameaça principalmente, em casos em que a reputação, a honra foi ofendida, não demore para poder nos procurar, por conta do prazo decadencial para ingressar com a queixa-crime ou com a representação. São 6 meses da data do fato ou do conhecimento de quem é o autor. Entendi. Ou seja, se mas eu lembro foi 2 anos atrás. Não, esquece.
né? Não há o que fazer mais. Tem que ser de imediato a procura pela justiça. O direito não socorre aos que dormem. Exatamente. A Esse brocardo jurídico é A máxima. Mas como nos atendimentos, doutor, qual que é mais ou menos assim aquilo que você mais enfrenta ali no nosso sindicato? É mais dúvida, não? São informações gerais. Informações gerais. Via de regra, o trabalhador procura porque ele tem dúvidas sobre alguma questão. Sobre alguma questão. E aí a gente tenta buscar esclarecer. Acontece também, e aí é uma informação importante, o que levar, como a Maria José perguntou, né? Se, por exemplo, já houver um processo, já houver um inquérito, a pessoa foi intimada e recebeu um documento da delegacia, lá tem um número. É importante levar, porque é através desse número que a gente consegue fazer contato com a delegacia para saber do que se trata. É um processo criminal. Então, é importante levar o número do processo para que a gente possa ter acesso. Há situações que, mesmo você pesquisando, nem sempre você tem uma resposta de imediata. Fazer uma busca mais apurada e, às vezes, não há tempo naquele momento para poder esclarecer. Então, se tiver um número, é importante levar também. Ótimo. Quero fazer uma pesquisa sobre um processo, leva seu nome, RG e o CPF. A gente consegue, por ali, tentar levantar alguma informação. Legal, bacana. Vou fazer outra pergunta aqui. Por favor. Gente. Cury, a pessoa foi lá, entregou lá, né? Aí você viu lá que, tipo, a casa vai cair aqui, já tem um mandato aí pra você, não te acharam, mas A casa tem. caiu. O barraco desabou, vai dar ruim. Sai pelos fundos. Aí dá tempo de socorrer esse trabalhador, o filho dele, tipo, ele foi lá na sexta, tá? O mandato lá, sei lá, entrou, já estavam buscando ele, mas não acharam ele ainda. Aí tem algo que pode ser feito? Como é que funciona? Eu não entendo nada. É um tanto quanto complexo a pergunta, para uma resposta imediata sem um fato. Mas, via de regra, Maria José, se a pessoa tem mandado de prisão, a gente precisa saber se a prisão ela é preventiva, se ela é uma cautelar, se foi decretada a prisão porque ela não foi encontrada, se ela tem uma mandado de prisão porque o crime é muito grave. Então, no caso de preventiva, é possível pedir ao próprio juiz a reconsideração e a revogação da prisão. Caso contrário, habeas corpus ao Tribunal de Justiça em São Paulo. Tá? Esse é um caminho mais, assim, do dia a dia. E, doutor, é sempre um problema ou não a pessoa que, por exemplo, tem esse mandado contra ela expedido, a polícia já está à procura dela. É mais interessante a pessoa já consultar um advogado e se entregar ou continuar aí foragida, né? Depende do caso. Depende do caso também. Entendi. Eu costumo dizer o seguinte, processo, inquérito, é que nem nenê, que nem criança recém-nascida. Tem que cuidar, tem que trocar fraldinha, tem que dar de mamar. Tem que estar ali. Tem que cuidar do processo. Entendi. Tem muita gente que abandona. E tem casos de pessoas que mudam de endereço. Meu Deus. O processo acaba correndo a revelia, né? E correndo. Esses dias eu tive um caso de um cliente que me procurou, foi preso, um processo de 2009. Meu Deus. A pessoa nem em que lembrava mais. Ele foi acusado de atentado violento ao pudor em 2009. E nunca arrumou um advogado para poder, seja na fase de policial, do inquérito, seja na fase do processo, acompanhar. Ele foi condenado à revelia. Meu Deus. Porque havia se mudado. Quando ele foi intimado naquele endereço, no processo judicial, ele ficou ciente e mudou de endereço sem avisar o juízo. Meu Deus. Foi condenado à revelia. Quando o processo estava para prescrever, ele foi preso. Nossa. Aí a família procurou, desesperada, e como era crime sexual, ficou preso em Sorocaba durante 4 meses. Eu tive que entrar com uma revisão criminal, graças a Deus tivemos êxito, e hoje ele está na rua, né? Derrubamos o tempo de prisão que ele tinha. Então prescreveu, ele está na rua. Mas poderia ter que cumprir, de repente, aí pelo menos uns 4 anos. Nossa, pelo menos, né? Um sujeito trabalhador, né? Já com mais de 50 anos, e se viu preso numa situação de não ter acompanhado o processo. Então, a gente diz, a justiça não socorre ao que dorme. É um probleminha? Procura a gente. Procura. O sindicato disponibilizou um advogado exatamente para isso. Para esclarecer, para tentar ajudar o trabalhador. Outra coisa, doutor, então dá a entender, certo, que
a pessoa ele não deve fugir da situação. Ele tem que resolver o problema. Exatamente. Porque se ele for parado numa blitz e a polícia puxar ali, opa, peraí, está procurado. Dali já vai direto pra gaiola, né? Direto. Mandado de prisão. Então fique esperto. Mandado de Não dá prisão. bobeira. É isso, procura um advogado. Seja preventivo, seja por Exatamente. sentença condenatória, vai direto pro chilindró. Exatamente. E aí o trabalho é do advogado tentar tirar, mas Porque não tem é tão pessoas simples, que né? comete um crime lá no Ceará, vem pra São Paulo e acha que ninguém vai achar ele nunca, certo? Aí o cara vai lá no banco abrir uma conta, chega lá ou fazer outro tipo de serviço, ou pega um carro, sai na rua, dá uma batida, na hora que vai puxar a capivara do cara, peraí. Tem um mandato. Tem um caso desse lá em Hortolândia também, no morador no Ceará, um processo de estelionato, que nem em tese iria para cadeia, mas pelo fato dele ter se mudado e não atualizado o endereço, decretou a prisão preventiva dele, trabalhando aqui em Campinas, eu fui atender lá na segunda seccional, foi preso. Né? Aí eu tive que justificar trabalho, residência, porque o processo ainda estava suspenso, né? Não tinha condenação. Depois de uma semana é que a gente conseguiu a liberdade dele. Então, ou seja, com uma semana preso. Foi Então, preso ainda na tem sexta-feira, tempo. só saiu na outra sexta. Preso na sexta-feira. Nossa, Nem pra aí ser é preso no mancada. domingo. Passou o final de semana Não, aí é Passou a semana mancada. vamos dizer assim, na pensão do... na pensão do Estado. Narciso. Então, querido ouvinte, só recapitulando, nós estamos aqui hoje, nessa noite agradável, tendo um papo com o Dr. Cury, né, advogado criminalista. Nós estamos falando aqui, batendo um papo sobre direito penal, sobre tudo aquilo que o nosso representado pode e deve nos procurar, né, para se tiver algum problema nessa seara. Espero que ninguém tenha, mas se tiver, nos procure. Conte Né? conosco. Então, gente, também é importante falar que não é lenda aquela questão de no poupa-tempo, tirar documento E sair preso. e sair preso, né, doutor? Vou dar uma dica então para quem Olha, já momento- respondeu o momento ouro. processo, né? Para quem já respondeu um processo. Olha que interessante, hein? E ele quer ir lá tirar o seu atestado de antecedentes. Ótimo. Se você já teve um problema, Aham. eventualmente um dia foi condenado ou responde a um processo, você pode tentar tirar seu atestado de antecedentes online. Certo. É possível online você tentar tirar o atestado de antecedentes. Porém, Aham. se você não conseguir, você vai ter que ir ao poupa-tempo. Aham. Indo ao poupa-tempo, provavelmente, se você não sabe como está o processo, Aham. procure um advogado para tentar a gente buscar uma certidão de objeto e pé Aham. daquele processo. Ah. E com a certidão de objeto e pé, você já vai ao poupa-tempo com ela em mãos. Já vai munido ali, né? Porque o processo você já sabe o que está acontecendo. Inclusive, Aham. na certidão vai aparecer se você está procurado ou não. Entendi. Tá? Então é importante. Já sabe se precisa Se já mesmo teve desse algum RG problema agora. anterior, antes de buscar o poupa-tempo, Aham. procure a orientação de um advogado. Por favor, né? É isso mesmo, é isso daí. É incrível essa situação. E doutor, e sobre o atendimento, sigilo no atendimento, 100% garantido, né? Sigilo atendimento é individual, nenhum outro sindicalista está ali, Exato. ninguém fica sabendo. Ninguém fica sabendo. É comigo, eu faço a pesquisa no computador na hora, já dou as respostas. Sigilo absoluto. Acho que esse é um ponto legal a gente mencionar, porque pelo menos pra mim, na minha cabeça, pode ser um dos fatores que a pessoa deixa de procurar o advogado. Faz alguma coisa que ela mesma reputa como algo ruim e aí pensa, Muito bom, correto. fica com receio ou até mesmo vergonha de procurar o advogado, expor o fato e enfim, receio disso vazar, alguém tomar conhecimento. Então é legal a gente bater nessa tecla que Sigilo fica- absoluto lá exato. conosco, só eu que trato disso e é Perfeito. diretamente Então, comigo. Morreu, o sindicato guarda 7 chaves lá, só procure. Por falar em atestado de antecedentes, né? Uma questão que muitos me procuram é para tratar sobre como é que eu faço para limpar a minha ficha. Boa. Né? Por favor. Como é que eu Ótimo. faço para poder limpar? Se você um dia foi processado, se você eventualmente foi condenado, né? Aham. Porque o atestado de antecedentes, ele só vai aparecer com antecedentes se você foi condenado e tem uma sentença com trânsito e julgado. Ou seja, não Ou há seja, mais recurso. não há Você foi recurso. condenado, teve que cumprir uma pena. Certo. Seja a pena que for. Pode Por ser. exemplo, uma pena de prestação de serviço à comunidade. É uma Ótimo. pena. Entendi. Né? É uma pena. E Uma vai pena sair de lá. prestação pecuniária. Vai aparecer porque você vai ter antecedentes. Aham. Né? Então, neste caso, como é que faz para eu limpar isso? Uhum. Olha, limpar significa que não vai aparecer externamente. Certo. Haverá um sigilo.
nada some do sistema. Entendi. Né? Do sistema do Poder Judiciário, da polícia, Uma isso vez sempre cometido, né? sempre vai estar constando no banco de dados. Aham. Mas é possível que a gente ingresse, o advogado ingresse, com o que se chama de reabilitação. Essa reabilitação criminal é preciso que a pessoa tenha cumprido 2 anos do cumprimento da pena, que a pessoa more no país, que ela tenha bom comportamento, e aí, ou seja, não pode ter BOzinhos contra, né? Para que então ela possa entrar com o pedido de reabilitação. E com esse pedido, todos esses dados contrários a ela ficarão em sigilo. Entendi. Tá? Então ninguém mais terá acesso. Aham. Quando ela pesquisar o atestado de antecedentes, vai aparecer sem antecedentes. Olha. Mas é necessário ingressar com o que se chama de reabilitação criminal. Entendi. Que Olha, legal. que mundo novo, né? Eu fico bobo porque eu não sei nada disso. Eu Nossa, estudei. não, exato. E pensar que eu fiz essa graduação, que eu tive essa disciplina, mas acho que é o mesmo ponto do direito do trabalho também, quando a gente puxa a sardinha pro nosso lado agora. Uma coisa, enfim, é a prática e a outra o estudo. O ponto do... Sim. Ainda mais os meandros da segurança, né? Que Exato. tem muitas... Existe uma fase muito grande, importantíssima, que é pré-processual, né? Que é a fase do inquérito, da Que é investigação. uma parte gigante, né? Eu lembro que a gente se debruça um tempão estudando sobre isso também. Exatamente. E no direito do trabalho a gente já chega direto mergulhando no processo e embora. O pré-processual é uma negociaçãozinha ali, uma tentativa de acordo. Exato. Tem acordinho, doutor? Acabou a fase pré-processual. Não tem acordinho? Não tem acordinho. Doutor, Brincadeiras à parte. e numa situação, por exemplo, em que o nosso amigo, nosso representado porteiro, recebe lá um oficial de justiça com mandado, com uma coisa do tipo. Como que ele deve proceder? O que, que ele deve fazer? Para ele ou para Não, entregar para alguém? Pra ele deve... Para ele deve procurar a gente. Para as duas coisas. Se chega lá, ele pode... Na hora que chega, você tem possibilidade de fazer uma ligação? Como é que funciona? Ou você vai fazer só quando você for para a delegacia? Tem uma ficha. Hoje em dia, nós temos 2 situações de mandado, né? Vamos falar de intimação e de citação. Tá. No direito penal, direito processual penal, a citação é só pessoal. Tá. Ou seja, a citação tem que ser feita àquele que se tornou réu. Entendi. Então, o oficial de justiça não tem como receber por aquele que é réu. Entendi. Tá? Então, o réu vai ter que ter contato com o oficial de justiça. Antigamente, essa citação era realmente pessoal, olho no olho. Hoje em dia, já depois de tempos pós-pandemia, né? Já é possível a citação através de... WhatsApp, não? Rede social, né? Meu Deus. Rede Pelo social. WhatsApp, pelas redes Abriu sociais. a notificação PEN. Então, assim, o oficial de justiça, ele encaminha a citação, a pessoa responde e ele se dá por citado dessa forma. Então, vamos imaginar, o oficial de justiça chegou, procurou o morador do apartamento 15. Né? O morador ele não está aqui. Tem contato do morador? Tem contato do morador. Então, passa o contato do morador, o oficial vai falar diretamente com esse morador. Entendi. É isso mesmo, acontece. Mas você sabe? Você já fez, Nilson? Lá Já? no prédio lá, não. E era um BO pesado ou não, Nilson? Não, é assim, querendo tá explicando aí. O oficial chega, eu queria falar com fulano de tal, apartamento tal. Ele falava, sou oficial de justiça. Tava na listinha do Nilson, assim, de piores moradores. Eu pegava E você já ficava no pé dele. Eu Falava, falava pra deixa eu ele ver. assim, olha, ele não se encontra no momento, certo? Ele falou assim, eu perguntava pra ele, o senhor tem um contato dele? Ele falava, eu tenho aqui, confere pra mim. Eu conferia, ele falava, não, exatamente é isso. Então, eu tinha um papelzinho assim com ele, né? Ele deixava o nome e o contato dele pro morador. Quando chegasse, entrar em contato com ele. Essa é uma alternativa que os oficiais hoje em dia... Até porque o oficial de justiça não trabalha só de segunda a sexta. Não, o oficial de justiça feriado, sábado, domingo, feriado. Então, Deve trabalhar demais, né? e o porteiro está sempre lá para poder, eventualmente, Agora, com recebê-lo, essas né? portarias virtual, não sei agora como é que tá funcionando. Boa. Aí eu quero ver. Vai identificar lá na central. Vai identificar lá na central. Mas eu tive um caso quando eu estava trabalhando de sábado. É? O oficial de justiça chegou e o morador, ele saiu para ir para feira e falou, se chegar alguma coisa, eu não moro aqui. Já tava esperando. Já entregou, né? Ele não mora ali, Já tava né? esperando. Ele voltou da feira. E a parte mais triste, viu, gente? Ele tava vindo com pastel até pra me dar. Aí ele Ficou sem o pastel, presídio. tava ali. Qual o seu nome?
Ele vai e fala, ele não tá vendo que é oficial. Foi, A presidenta falando, deixa eu só pegar meu pastel eu olhei antes. assim, falei, olha, É importante eu não falar um entreguei pouquinho ninguém. de mandado hoje em dia sobre essa questão, Aham. porque a gente hoje, né, está em voga e é muito comum os mandados de intimação de medidas protetivas de urgência em favor da mulher. Sim, Né? sim, Mulheres que são vítimas de violência, seja agressão, ameaça, perseguição, né? Falando em perseguição, é um crime novo, né? O stalking, né? Que é um crime previsto no mesmo artigo da ameaça, né? Criou-se lá uma linhazinha, incluindo o stalking. Então alguém pode ser perseguido, né? Por Esses celular, rede por social, ligações, né? rede social. Pessoalmente. Então, e as vítimas hoje em dia, as mulheres, né, podem fazer BO também online. E é possível pedir medida protetiva também online. A medida protetiva hoje é possível pessoal. pedir, não há necessidade de ir até a delegacia para legal. pedir a medida protetiva. Então você pode fazer tudo online. Entendi. E, evidentemente, o oficial de justiça depois ele vai intimar o investigado, né, o autor, suposto autor das ameaças, das agressões, e também a vítima. Então é possível. Isso pode acontecer o quê? No final de semana. Com certeza. Né? No feriado. Então está lá o porteiro para atender o oficial e vai indicar o apartamento né, da vítima, Exato. indicar o apartamento. E é muito importante isso acontecer de final de semana, né? Principalmente quando a gente tá falando de violência doméstica, se a Sim. gente for pensar que é no final de semana quando o agressor tá em casa, a ideia de não ter alguém para atender no final de semana fica... Outra situação que aconteceu lá, doutor, busca e apreensão. O oficial de justiça chegou e falou assim, eu vim buscar tal carro de tal fulano. E aí o porteiro faz o quê? Rapaz. Liga pro Carinha morador? do Nilson. Eu falei Rapaz. assim, olha, essa senhora não tá mais aqui, ela já saiu pro trabalho. Mas eles não acreditam. Não, mas eu posso ir na garagem? Assim, nossa, o senhor tá com pedido, né? Tal. É pedido não, é ordem. É um mandado. Mandado. O senhor tá com mandato aí, pode mostrar. Eu só apresenta pra mim aqui, pra mim fazer a anotação aqui, né? E eu desço com o senhor até a garagem lá e mostro onde é o box dela. É importante o porteiro ter a consciência de que ele não pode obstruir a justiça. Ótimo. Não deve obstruir a justiça, sob pena de responder eventualmente por uma foi- desobediência. Porque se a ordem do oficial de justiça ela está calcada em uma ordem legal, ela não é Sim. ilegal. Sim. Então não deve o porteiro assumir um encargo que não é dele. Né? Não é uma Exato. responsabilidade dele. Não tem nada a ver com o BO. Né? Então, não deve agir contrário à justiça, obstruindo o poder judiciário ou o poder policial a exercer o seu serviço. Concluindo essa parte, nós fomos na garagem, ele olhou, falou, realmente não tá. Ele ficou de campana na padaria. Chegou. Aí só que a pessoa é advogada, você sabe, né? Ei, o que você quer dizer com isso? Eu não entendi. Não entendemos. Nós não entendemos tempo isso, mas mais tudo claro, bem. por Ela já favor. sabia. ela já Aqui tem 3 e um bravo. Eu não entendi. Ela já sabia que ela tava à procura, né? Então, ela pegou e deixou o carro escondido em um estacionamento e não apareceu com o carro. Eu gostaria de fazer um BO, doutor Outra Cury. coisa, pera um minutinho. Eu me senti aqui pessoalmente ofendido. Outra situação que aconteceu comigo, foi a pior. Certo? Eu tava molhando o jardim, de repente encosta um Santana branco, o delegado, mais 2 policial civil. Já botou a mão na cabeça. Aí o Virou a delegado falou mangueira assim- que molhou todo mundo. O delegado falou assim, os 2 policiais desceu, né? Eu desconfiei, fiquei meio assim atento. Aí o delegado falou assim, tudo bem? Eu falei, tudo bem. Você empresta a mangueira pra mim colocar água no radiador do carro? Eu falei, empresto. Prestei a mangueira pra ele. Quando eu dei a mangueira na mão dele, o esguinche na mão dele, eu vim rapidinho, entrei dentro do condomínio e fechei o portão. Quando eu fechei o portão, um dos policiais civis já tava na porta. Já tinha entrado? Não, tava na porta. Ah, tá. Achei que você eu jogou ele Só dentro. deu tempo pra eu entrar e virar as costas. Ele encostou. Quando ele encostou, ele quis travar o portão com o pé, eu empurrei. Olha, Nilson. Nilson. Mas por que você fez Olha isso? só. Mas não sabia que era a polícia. Carro descaracterizado. Até o momento ele não verdade. tinha identificado. Um carro descaracterizado, você não é obrigado a adivinhar assim, também. Olha assim. Aí o que aconteceu? Boa. Eu já ia pedir um O que corte. aconteceu? aqui. Ele falou assim, eu tô procurando fulano de tal, assim, assim. Nilson Eu falei procurado. assim,
tá legal. O senhor tem o mandato? Tem, tá aqui, eu tô com o delegado ali. Ah, tá legal, então, beleza. Ô, rapaz. O rapaz estava junto comigo na portaria. Era um porteiro, Nilson? Era o faxineiro. Faxineiro. Aconteceu dele estar junto comigo na portaria. Naquele momento. Naquele momento. Olha só. Aí não deu tempo eu fazer mais nada. Era a hora dele. Era a hora dele. Porque é o seguinte... Já chegava a hora. Aí eu peguei, quando ele mostrou o mandato e tal, falei assim, não, então pode entrar. Ele entrou. Quando ele entrou, ele já veio com a pistola e colocou a pistola na cabeça do rapaz, né? Ah, Rapaz, se entregou ali e tal, já algemou, levou pra viatura. Aí eu fui com ele no refeitório, pegar a bolsa do rapaz e falei assim, olha, você não liga pra ninguém, não avisa ninguém, nenhum parente dele, porque se você avisar, nós vamos ter conflito lá na casa dele, que nós estamos saindo daqui agora e vamos pra casa dele. Se você avisar qualquer pessoa que vai dar um apoio pra ele, aí chega lá, nós vamos ter um conflito lá e vai... Pode atrapalhar a ação e que aí, a minha da situação. polícia. E a minha situação agora? Eu falei, Você só obedece. Se eu ligar, Cumpre a ordem. se eu ligar pra alguém, o cara pode rastrear meu telefone ou o telefone do condomínio, viu que eu liguei. Pensei comigo, né? Mas eu vou ligar pro advogado, que é o ex-patrão dele. Ah, fez bem. Liguei pro advogado, que era o ex-patrão dele. Aí o advogado falou assim, ó, Nilson, não dá pra fazer mais nada, agora deixa quieto. Só vou avisar o irmão dele, mas também ninguém vai obstruir nada. Deixa ele se virar lá. Aí eles foram lá na casa dele no Campo Grande e Que investigaram tudo lá, encontrou realmente a arma, tal, tudo. E levou o rapaz, ficou 30 dias lá. Pois é. Complicado. É isso. O direito penal na prática. Sim. Mas, doutor, falando um pouco dessa questão da medida protetiva, que eu fiquei super, super curioso. Mas antes, doutor Gabriel, Aham. o doutor Cauã tem que falar o telefone do sindicato. Nossa, não acredito que você meteu essa. O pessoal não vai Não conseguir ligar pra nós, acredito né? que você, tava muito despreparado. Vamos lá, o telefone do sindicato é 19-98863-3811. Ou 3251-81-83-18 e fale com a Elaine. Isso aí. isso. Voltando aqui à pergunta, doutor, aquele caso de medida protetiva. Hoje dá para fazer tudo online, é isso? Mas assim, você insere lá a situação que você está passando e aquilo gera uma documentação já ou não? Aí tem um procedimento ou não? É um passo a passo muito simples, né? Uhum. Ingressando no BO Online, vai ter um ícone para ocorrências relativas à violência doméstica. Certo. Clicando ali, já vai abrir para fazer o boletim de ocorrência bacana. e depois terá um questionário, né, se a pessoa deseja representar ou deseja a medida protetiva. Entendi. Então, tudo isso é automático. E aí, se ela desejar, ela já tem uma medida protetiva? Ou mais ou menos? Na verdade, assim, essa documentação vai para um delegado, que Sei. está também de plantão, Entendi. e ele vai fazer um Analisar, encaminhamento né? e vai ser autorizada a medida protetiva. Que Uau. legal, que Nossa, legal. muito, muito bacana Só mesmo. que quem vai cumprir a medida protetiva é um oficial de justiça. É um oficial de justiça, tá? Bacana. Aproveitando esse gancho, inclusive, que a gente mencionou sobre violência doméstica, é legal a gente mencionar também uma nova lei que está em vigor em relação a conhecimento dentro do condomínio. Já não é nem tão clientes. nova, né? Ela é desde 2021, essa lei em São Paulo. Não, há um projeto de lei também para tornar essa lei federal, Olha que legal. mas em São Paulo já existe a lei desde Eu não sabia que era 2021. estadual. É estadual. Tá Foi vendo, aprovada na pessoal? LESP, estadual, em que os síndicos, né, os administradores de condomínio, são obrigados a comunicar os órgãos policiais, especialmente as delegacias especializadas, né, sobre eventuais ocorrências, Caso tome conhecimento, né? caso- Agressões. agressão, ameaça, perseguição, qualquer tipo de violência à mulher. Violência moral, violência patrimonial, violência física, O idoso, qualquer né? uma dessas é ou idoso ou criança. Então é uma forma de obrigar, porque aquela história a gente tinha aquele velho ditado, né, que não se Mete não a está colher. briga de marido e mulher, não se mete a colher, isso não existe mais, né? Ao contrário, Não existe sob mais. pena de responsabilidade por Exato, si, né? sob pena de omissão. Sob pena de Exato, omissão. que é um Quer dizer, crime. vamos imaginar que ocorra recorrentemente agressão à mulher ou ameaça à mulher
no condomínio em que você é porteiro e você tem ciência disso, o síndico tem ciência disso. Se vamos numa eventualidade dessa mulher morrer, ser atacada, ser morta, se vier à tona que o síndico tinha ciência disso, que o porteiro tinha ciência disso e não tomou nenhuma atitude, corre-se o risco de responder por omissão. É o famoso fazer ou deixar de fazer, né? Até porque é garantido o sigilo, né? É totalmente sigiloso, ninguém vai se identificar, né? Vai simplesmente fazer a comunicação. Sou do condomínio tal, aqui no apartamento tal, ocorre constantemente agressões, eu ouço gritos, como se alguém está sendo agredido, então é necessário uma investigação. Não quero me identificar. Não é obrigado a se identificar e acho que nem deve se identificar, a polícia vai checar essa informação. Olha só, isso que bacana, pessoal. Temos que trabalhar isso junto com a nossa base, inclusive, né, da ciência, né, Maria, para eles. Por isso que quando a gente for fazer o curso de porteiro, a gente vai convidar o doutor para estar indo lá, falar para eles, explicar essa parte aí. Porque muitas vezes eles não falam com medo, né? Eles falam, se eu falar... Vai sobrar para mim. O marido vai descer aqui e vai me pegar, ainda o síndico vai me mandar embora. Ele não sabe como ele fazer sem se identificar, né? Exatamente. Então, aí, o querido ouvinte, vamos ficar atento nas nossas responsabilidades. Briga de marido e mulher se bota assim a colher. E colher, o garfo. Conchas com madeira, mais pílulas de saber aqui hoje. Exatamente. Mas, bom, como toda boa conversa, ela passa muito rápido, nós já estamos aqui no nosso finalzinho. Né? Só 3 minutinhos. Falta só 3 minutinhos. Dr. Cury, foi um prazer enorme tê-lo aqui conosco. Eu agradeço, prazer é meu. Agradeço a sua vinda, o aceite de prontidão ao convite que nós fizemos, né? Se quiser deixar uma última palavrinha aí para nós. Dizer que o advogado, ele é essencial, né, à administração da justiça e ele existe para tirar... essas dúvidas que as pessoas têm, para auxiliá-la, para orientá-la, como se safar de um problema. Né? Então, o nosso papel lá no sindicato é exatamente esse. Toda a última sexta-feira do mês, nós lá estamos para poder dar esse atendimento. A gente, né, e venha conversar conosco para tirar as dúvidas que tiver. E no caso de emergência também, faça contato com o sindicato e numa emergência nós seremos acionados para poder cooperar e colaborar com o trabalhador. Garantido o sigilo. Garantido o sigilo total. Tudo. E eu que agradeço também a oportunidade de estar aqui, né, Maria José, nosso presidente, e a todos os demais. Agradece, obrigado por ter vindo. Também contribuir com o trabalhador. Foi riquíssima a nossa conversa, né, Cauã? Foi bem legal, foi bem legal. As suas palavras finais? Bom, vou agradecer mais uma vez pela audiência, a composição da mesa, todo mundo aqui hoje, a nossa galera que fica de off aqui, brigadão. E é isso, gente. Até semana que vem. Nilson dos causos. das histórias, né? Das histórias. Também agradeço todos os nossos amigos aqui, também os companheiros trabalhadores de condomínio, tá? Uma boa noite para vocês, um ótimo fim de semana, tá bom? E antes de passar para nossa querida presidente, né? Eu queria também deixar uma boa noite para todos. Mandar um beijo para minha querida mãe que está me escutando. Um abraço para todos vocês aqui. Obrigado. E prazer novamente estar aqui conosco, viu? Muito obrigado. Para mim é uma honra ser seu companheiro de trabalho. Querida presida. Vamos encerrar mais um programa, né? Agradecendo a audiência de todos que está aí nos ouvindo. Se você ouviu e não contou pro seu amigo, vai lá e conta. Passa aí a rádio para ele. Tem como entrar onde mais, Gabriel, para ver? @podcast Sinconed. E não preciso soletrar. É isso aí. E o Eric falou que nós ia estar onde mais, Eric? No TikTok, é isso? TikTok. Olha, gente, eu posso com isso? Tamo chique. Né? E a gente quer muito agradecer a sua audiência. Eu quero agradecer muito o Dr. Cury, que está aqui junto conosco. Obrigado muito pela oportunidade. Viu? Imagina. E é um prazer estar toda essa mesa aqui, toda essa alegria. A Ana, que está ali me olhando com um sorriso. A Débora hoje está cansada, que ela foi para Americana.
bacana. Trabalhou até, né, Maria? É. Tadinha. Tá bem cansadinha, né? Bem-vinda. Mas eu, assim, pessoal, eu tô com a corda toda. Vamos lá, vamos correr atrás, vamos fazer o nosso sindicato crescer cada vez mais. Nos procure, não passe necessidade, venha nos procurar. Um abração para todos, uma boa noite. Boa noite.